O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, mas ele tem uma dica maravilhosa para você que está buscando artigos científicos para embasar o seu trabalho acadêmico. Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como usar o ChatGPT em associação com a PubMed para encontrar mais artigos científicos relevantes para o seu trabalho. E o prompt do ChatGPT que eu vou ensinar para você é super simples. Na aula de hoje, eu vou usar a PubMed como exemplo, mas depois você pode adaptar o prompt pedindo para ele fazer essa estratégia de busca de artigos para você usar no portal de periódicos da CAPES, na Web of Science, na Lilacs, na Bireme, qualquer base de artigos que você quiser. Então você vai abrir o Chat GPT na versão gratuita mesmo, não precisa nem fazer o login. E aqui na caixinha eu já vou colar o prompt completo e vou explicar para vocês passo a passo da construção desse prompt. Então, eu coloquei assim: elabore uma estratégia de busca de artigos científicos avançada para uso na PubMed. E aqui, então, vocês podem trocar por qualquer outra base de artigos que vocês quiserem utilizar, para Bireme, Lilacs, Web of Science, Cielo. E aí eu pedi para o GPT utilizar termos mesh, que são aqueles termos indexados que trazem uma árvore de outros termos embaixo dele, que também vão ser usados nessa busca. Para usar termos livres também, não se restringir aos termos mesh. Então, se tiver algum outro termo que faça sentido nessa busca, mesmo que não seja um termo mesh, para ele utilizar também, e sinônimos relevantes. Isso vocês vão ver que quanto mais termos vocês conseguirem colocar nessa busca, termos relacionados à temática que vocês estão estudando, melhor, mais chance de vocês conseguirem localizar esses artigos. E para combinar esses termos utilizando operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT, que em português significam e, ou e não, e eles vão ser utilizados no meio desses termos que a gente foi selecionando para ir informando para essa base de artigos como que fica a combinação entre esses termos. Seguindo, a temática dos artigos e aí você vai colocar a temática que você está buscando. Eu coloquei aqui como exemplo alimentos e nutrientes que influenciam a progressão da doença de Parkinson. E ainda coloquei um extra que os termos relacionados à doença de Parkinson devem aparecer no título dos estudos, porque como a finalidade do meu estudo é a progressão da doença de Parkinson, os artigos têm que estar intimamente ligados a esse termo. Se aparece no corpo do texto, eu já vou ter muitos artigos que não têm uma relação direta com a doença de Parkinson. E coloquei também que os termos relacionados à alimentação e nutrição devem aparecer ou no título ou pelo menos no resumo dos artigos. Se aparecer no título tanto termos relacionados à alimentação quanto doença de Parkinson, eu tenho certeza que esse artigo vai ser muito útil para mim, mas se tiver doença de Parkinson no título e alguma coisa relacionada à alimentação ou nutrição no resumo, muito mais chance de esse ser um artigo relevante para mim também. Então, eu vou dar o ok para ele fazer essa estratégia, vamos ver o que ele vai fazer. Então, ele bota aqui que termos relacionados à doença de Parkinson devem aparecer no título. Então, depois de cada um dos termos relacionados à doença de Parkinson, ele deve adicionar abre colchete, TI, fecha colchete. Isso é a forma de comunicação com a PubMed de que eles devem aparecer nos títulos. E termos relacionados à alimentação e nutrição devem aparecer no título ou no resumo. Então, esses termos, todos, ele tem que colocar abre colchete, TIAB, fecha colchete, de title, de título, e abstract, de resumo. Daí que vem essa sigla. E ele vai usar os operadores booleanos, então AND e OR, entre esses termos livres, os termos mesh, e aí ele vai nos mostrar essa estratégia avançada. Vamos ver se a estratégia tá boa. Então, ele vai colocar a estratégia toda com os termos em inglês, porque na PubMed é necessário que os termos estejam em inglês, mas o que vocês podem fazer? Botar aqui copiar código, vir para o Google Tradutor e colar o texto aqui, de inglês para português, e aí vocês vão olhando aqui nessa coluna da direita. Então, em relação à doença de Parkinson, ele colocou primeiro doença de Parkinson, depois doença de Parkinson novamente, mas é com uma grafia em inglês diferente. Então, aqui é só Parkinson e aqui é Parkinson's, com apóstrofe S. Parkinsonismo, e já os termos de alimentação. Então, para a doença de Parkinson, realmente são poucos termos. E para a alimentação, então, ele botou dieta, fenômenos fisiológicos nutricionais. É um termo que para a gente não faz muito sentido, mas ele está dentro da árvore mesh, então ele deve puxar vários outros termos relevantes. Vou deixar ele aqui. Comportamento alimentar
Estado nutricional. Estado nutricional eu não gostei muito, porque eu tô tentando estudar alimentos e nutrientes, e o estado nutricional, ele diz mais respeito à pessoa. Então, esse aqui eu vou tirar. Só que eu vou achar ele aqui, nutritional status, eu vou tirar aqui. Que depois eu posso copiar daqui para colar na PubMed. Tá. Aí, comportamento alimentar também acho que não faz muito sentido para essa busca. Vai acabar mais me atrapalhando, trazendo outras coisas relacionadas. Vou retirar. Aí, alimentos, nutrientes, suplementos alimentares, mais ou menos, mas vou deixar. Micronutrientes, dieta, dietético, nutrição, nutricional, nutriente, nutrientes, micronutrientes, ingestão alimentar, comportamento alimentar, de novo aqui, comportamento não quero. Deve ser feeding behavior aqui. Eu já vou tirar o eating habits, que é os hábitos alimentares ali embaixo. Padrão alimentar, padrões alimentares, suplemento alimentar, suplementos alimentares, estado nutricional, funcional, alimentos, compostos bioativos. Eu vou adicionar aqui nesse mesmo padrão que ele está colocando, a gente vai colocar o OR dentro de todo esse bloco de termos de alimentação e nutrição, porque a gente quer um termo, ou outro termo, ou outro termo. Eu não preciso que no artigo tenha todos esses termos. Se tiver um dentre esses todos, já estou satisfeita. Mas vou botar aqui vitamina, também como TIAB, e vitaminas. Nunca coloquem nada 100% nas mãos da inteligência artificial. Vocês vão pedir para ela como uma forma de acelerar o processo, mas vocês precisam revisar para ver se todos os termos realmente fazem sentido, se não tem outros termos que vocês poderiam acrescentar. Eu já estou pensando em outros aqui relacionados a minerais e tudo mais, mas para a aula ficar rápida, eu vou dar por encerrado, então eu vou copiar toda essa parte aqui, que já está com as alterações que eu fiz, e a gente vai para a PubMed e vamos simplesmente colar aqui e buscar. Vamos ver se fez sentido? Vou pedir para traduzir aqui para português. O papel da dieta e dos padrões alimentares na doença de Parkinson. O primeiro já está perfeito. Segundo, papel da dieta na doença de Parkinson. Ótimo. Microbioma intestinal e doença de Parkinson. Perspectiva sobre patogênese e tratamento. E aqui no resumo sobre dieta. Ele está grifando em negrito aqueles termos que eu pedi que precisam estar presentes no título e nos resumos, por isso que ele está trazendo esses negritos aqui no meio. Papel da nutrição na doença de Parkinson, uma revisão sistemática, muito legal, até fiquei interessada em ler esse aqui. Dieta mediterrânea e doença de Parkinson, vitamina D e doença de Parkinson. Ó, se eu não tivesse colocado vitamina, talvez esse aqui não tivesse aparecido. Depressão e ansiedade na doença de Parkinson, mas aqui traz dieta. Intervenções dietéticas na doença de Parkinson, probióticos e o tratamento da doença de Parkinson e eixo cérebro-intestino microbiota na doença de Parkinson. São 2.553 resultados e, por enquanto, na primeira página, todos já foram super úteis. Então, eu realmente recomendo que você turbine a sua estratégia de busca de artigos a partir do ChatGPT. Se você gostou dessa dica, compartilha com os seus colegas e também confere na descrição do vídeo as playlists do canal. Tem playlists sobre formatação ABNT, escrita acadêmica, apresentação de trabalhos e muito mais. Te vejo no próximo vídeo.